A guerra na Ucrânia está em um ponto de inflexão, talvez o maior desde 2022, provavelmente o último ponto de inflexão. Os muitos blocos deste edifício altamente complexo de uma guerra desta magnitude estão atingindo seu clímax quase 3 anos após o seu início. Em nossos primeiros relatos sobre a guerra, no início de cada episódio, informávamos o dia exato desde o seu início. Hoje, passamos do 1000º dia de guerra. Após um período tão longo de intensa troca, ambos os lados estão exaustos, mas, como se vissem a linha de chegada, estão tentando empurrar o outro para inclinar a balança a seu favor no final. Se este tivesse sido um duelo direto, sem o envolvimento de terceiros, o resultado teria sido fácil de prever. O maior teria vencido. No entanto, este não é o caso. Esta equação é complementada por uma terceira variável x. Esta variável é Donald Trump. O ponto é que não sabemos como essa variável se comportará, suas prioridades e quais serão suas políticas, porque anúncios eleitorais e a realidade geralmente não batem. No episódio anterior, já tentamos procurar alguns traços de possíveis cenários para a Ucrânia. Depois de mais algumas semanas, sabemos um pouco mais. Então, depois de 1000 dias, vamos tentar juntar os determinantes-chave e entender por onde está se dirigindo a maior guerra na Europa em quase 80 anos. Bem-vindo ao dossiê dos anos 20. Curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal. Citação: em desvantagem de mais de 6-1 em alguns trechos do fronte, soldados e comandantes dizem que estão impedidos pela falta de infantaria após anos de pesados combates, e tão importante quanto pela escassez de comandantes de pelotão e companhia experientes para liderar recrutas não testados. Isso levou a um desgaste das linhas ucranianas que permitiu à Rússia obter seus maiores ganhos desde as primeiras semanas da guerra. Fim da citação. É assim que Mark Santora descreveu a situação dos ucranianos em um artigo para o New York Times em novembro. As tropas ucranianas estão exaustas, sofrendo com a falta de comandantes qualificados e baixo efetivo. Após 3 anos de guerra, a Ucrânia está simplesmente ficando sem pessoal e certamente perderá a guerra sem o apoio do Ocidente. Além disso, poderia perdê-la de forma muito pior do que pareceu nos últimos 2 anos. Nesta filmagem, vemos o avanço lento do exército russo em direção a Pokrovsk e Kharkov nos últimos 4 meses. Relatos da frente falam de níveis tragicamente baixos de efetivo nas trincheiras. A situação é muito crítica, disse East, o codinome do comandante de uma unidade de drones ao redor de Pokrovsk. Falta-nos infantaria para lutar e resistir enquanto os drones fazem seu trabalho. É por isso que vemos o inimigo penetrar sem controle em áreas vulneráveis. Um comandante disse que Selidov, uma cidade importante nos arredores de Pokrovsk tomada pela Rússia em outubro, foi defendida com apenas 6 posições ucranianas, significando que cerca de 60 soldados estavam operando. Eles foram cercados, superados e tiveram que recuar com baixas significativas. Além da quantidade, a qualidade também é um problema. Andriy Biletsky, comandante da 3ª Brigada de Assalto, chama a atenção para isto em uma entrevista ao Pravda ucraniano. Hoje, 80% dos instrutores não estiveram em guerra. Então, o que eles podem ensinar? Pergunta retoricamente o ucraniano. Ele acredita que a Ucrânia deve ter como objetivo 4.000 instrutores profissionais que possam treinar 40.000 pessoas por vez. Além disso, Biletsky acredita que o inverno não diminuirá as operações militares e pode até ser um problema maior para Kiev, que compensa suas deficiências com o uso habilidoso de drones. Condições difíceis podem tornar seu uso mais desafiador. Os norte-coreanos, por outro lado, não são tão preocupantes quanto as armas e munições que o regime de Pyongyang está enviando a Moscou. O que os norte-coreanos forneceram aos russos é aproximadamente a mesma quantidade de munição de artilharia que todos os países da OTAN nos forneceram em 3 anos. E isso é um problema, diz Biletsky. Ele concorda que a munição é de qualidade inferior, mas está lá. Sem ela,
os russos estariam enfrentando falta de munição. E isso é confirmado pelas constantes idas dos russos a Pyongyang. O ministro da Defesa, Andrei Beluzov, esteve lá recentemente. No geral, Viletsky estima que a guerra de hoje é a mais difícil da história do país, talvez até mais do que na primavera de 2022. Kiev está nas cordas. Ainda não está nocauteada, mas há o risco de que mais um golpe possa romper a linha de frente, que está cambaleando na direção de Pokrovsk. Os ucranianos começaram a recuar. E Moscou sente o cheiro de sangue. Está enviando milhares de buchas de canhão para a Ucrânia. Sobre os cadáveres de seus próprios soldados, o Kremlin está avançando lentamente, uma tática comum ao arquétipo do comandante russo. A dinâmica das baixas do lado russo demonstra isso enfaticamente. A Rússia quer encerrar esta guerra em seus termos, independentemente dos custos. Todos os dias, os russos perdem cerca de 1.500 pessoas. Só em novembro, até 45 mil soldados podem ter sido feridos ou mortos. Em outras palavras, apenas o objetivo conta, e o custo humano para alcançá-lo é meramente uma estatística. Aumentando as apostas, o Kremlin publicou recentemente seu alvo atual de formato do que deseja que reste da Ucrânia. De acordo com o diário alemão Bild, o país seria dividido entre 3 zonas. A primeira, mais a leste, iria diretamente para a Rússia, mais ou menos os territórios atualmente ocupados. A segunda parte, maior e central, formaria uma criação paraestatal pró-Rússia, ou seja, um estado como Belarus, enquanto a terceira, no oeste, seria uma área disputada a ser implantada entre Romênia, Hungria e Polônia, o que é uma provocação clássica russa para fins de desmembramento da Ucrânia. Desta forma, o plano realizaria quase inteiramente os objetivos de Moscou. A Ucrânia, em sua forma atual, deixaria de existir. E se pararmos neste ponto, ineficiência ucraniana e predominância russa baseada em bucha de canhão, poderíamos supor que a execução deste plano seria apenas uma questão de tempo. No entanto, surge um problema. Um problema que recentemente assumiu o rosto deste senhor. Em 27 de novembro, Keith Kellogg foi nomeado por Donald Trump como assistente do presidente e enviado especial para a Ucrânia e a Rússia. O homem de 80 anos foi de fato ungido para o papel mais importante, cujos movimentos determinarão o destino da guerra Ucrânia-Rússia. Claro, no ano passado, ouvimos muito de Trump sobre como a guerra terminaria assim que ele assumisse o cargo. No entanto, como discutimos longamente no último episódio, a situação é muito mais matizada e de forma alguma 0-1. Mas o problema com o fim rápido da guerra é que os americanos querem encerrá-la de uma posição de força, aceitando mais ou menos a divisão atual e dando a ambos os lados algo que os satisfaça pelo menos parcialmente. Aos ucranianos, apoio militar e algumas garantias de segurança. Aos russos, uma suspensão parcial das sanções e os territórios que já conquistaram. Para detalhes do plano de paz em potencial, remeto-vos ao episódio Equipe de Trump define uma nova ordem mundial. A questão é que, dado que os russos estão avançando na linha de frente e sua economia gira em torno da guerra, eles não estão nada interessados em encerrar a guerra nesses termos. Pelo contrário, eles estão enviando sinais de que, da forma como está, isso é inaceitável para eles. Eles querem atingir os objetivos originais da Operação Militar Especial, que significa a derrota completa da Ucrânia, a capitulação do governo Zelensky, a subjugação, de acordo com o plano de paz delineado no Bild, e uma nova arquitetura de segurança na Europa e no mundo. Por essas razões, toda a troca está atualmente tendendo à escalada, e essa escalada está sendo observada em ambos os lados. No entanto, mais do que russo-ucraniana, essa escalada está ocorrendo atualmente entre a Rússia e os Estados Unidos, com a Ucrânia como intermediária. Antes de examinarmos a dinâmica dessa escalada, olhemos o próprio Kellogg, como o novo as que acabou de se juntar ao baralho de Trump no jogo com o Kremlin. Kellogg, um general aposentado do exército, não é um acidente. Além de sua vasta experiência militar, ele lutou no Vietnã, entre outros lugares.
ele também ocupou altos cargos administrativos. Ele foi assessor de segurança nacional do ex-vice-presidente de Trump, Mike Pence, que mais tarde se afastou do atual presidente eleito. Apesar dessa afinidade, Trump o escolheu. Em um artigo de abril para o America First Policy Institute, um think tank alinhado com o círculo de Trump, Kellogg expôs detalhadamente suas opiniões sobre a guerra. Desde o início, ele descreve a guerra como um desafio extremamente complexo para a América. Aponta que ela deve ser vista pelas lentes do interesse nacional americano e avisa que ela pode se transformar em um conflito nuclear. Ao fazer isso, ele critica a incompetência de Biden, enquanto elogia Donald Trump e sua administração anterior. Kellogg conclui que Joe Biden cometeu erros em todas as etapas da guerra, e para ser justo, em muitos pontos, é difícil negar que o general esteja certo. No período anterior à guerra, ele culpa Joe Biden por uma estratégia ineficaz de dissuasão contra a Rússia, que não incluía o elemento essencial de um rearmamento real e substancial da Ucrânia antes da guerra. Na opinião de Kellogg, os democratas também deveriam fazer movimentos de conciliação em relação ao Kremlin, como adiar a chance de adesão da Ucrânia à OTAN por 10 anos. De qualquer maneira, isso é improvável de acontecer logo, dadas as divisões entre os membros da aliança. Ele ainda cita a gafe de Biden em janeiro de 2022, quando ele obscureceu a perspectiva de ajudar os ucranianos em caso de guerra. Tudo isso empurrou Vladimir Putin para uma invasão. Curiosamente, o futuro enviado de guerra acredita que se a guerra avançasse e os ucranianos estivessem lutando até a morte, os americanos deveriam apoiá-los até o fim. Para promover os interesses e valores americanos, o presidente Biden deveria ter fornecido à Ucrânia as armas para expulsar os russos no início da guerra e usar a arte de governar para encerrá-la, incluindo sanções, isolamento diplomático da Rússia e, em última análise, negociações, diz o americano. Kellogg, então, critica os atrasos na entrega de HIMARS, ATACMS, tanques e aeronaves. A ajuda de Biden foi insossa e sem um plano. Ele forneceu um número maior de armas avançadas, mas não o suficiente para mudar a guerra a favor da Ucrânia. As repetidas declarações de Biden de que ele enviaria armas para a Ucrânia pelo tempo que for necessário, sem fornecer uma estratégia para a vitória ou um plano para encerrar o conflito, resumiram a real intenção de usar o conflito como uma guerra por procuração dos Estados Unidos contra a Rússia, diz Kellogg. O general aposentado conclui que hoje é tarde demais para corrigir os muitos erros de Biden e que os americanos devem encerrar sua participação nesta guerra porque é um fardo muito grande para o sistema de defesa americano, que deve focar na China. Ele propõe um plano de paz semelhante ao que citamos no último episódio: cessar fogo, zona desmilitarizada, suspensão parcial das sanções. Os ucranianos não perdem seus direitos sobre os territórios sob controle russo, enquanto uma nova arquitetura de segurança e um acordo de defesa bilateral são definidos. A reconstrução ucraniana seria financiada por impostos sobre as exportações russas de matérias-primas. No entanto, para ser eficaz, da perspectiva de Kiev, esse imposto teria que ser muito alto, da ordem de dezenas por cento. Portanto, é difícil evitar a conclusão de que Kellogg é muito simpático à luta dos ucranianos, mas ao mesmo tempo realista. É importante notar que suas opiniões não mudaram nos últimos meses. Em uma entrevista recente à Fox News, Kellogg descreveu a guerra em termos da formação de um eixo hostil: Moscou, Teherã, Pequim, Pyongyang, alimentando-se mutuamente. Aspecto da rivalidade global, também enfatizado no artigo. Em relação à autorização de ataques de longo alcance, Kellogg reiterou que essa decisão está atrasada em 1 ano, para dar aos ucranianos uma chance real de vitória. Se você tem que lutar uma guerra, você luta uma guerra. Basicamente, deixamos Zelensky lutar uma guerra que ele deveria ter lutado há muito tempo. As vantagens que ele tinha no verão passado não estão mais lá, ele disse. O que tudo isso nos diz? Kellogg não é a pessoa que você escolhe se quiser encerrar a guerra o mais rápido possível sem olhar para nada. Pelo contrário, ele está muito mais próximo de um perfil de falcão
do que Jake Sullivan. O motivo de negociar a partir de uma posição de força muitas vezes percorre seus discursos. E agora voltemos ao motivo da escalada progressiva. A Rússia está empenhando todo o seu aparato estatal, economia e jogando pessoas para a morte para oprimir a Ucrânia antes de possíveis negociações de paz. Ao mesmo tempo, há o anúncio de uma mudança de administração americana que alardeia o fim da guerra. E depois de um tempo, recebemos notícias de uma grande ajuda para a Ucrânia e permissão para atingir a Rússia com mísseis ATACMS e outros mísseis de longo alcance contendo tecnologia americana. Depois de um tempo, a Rússia responde com um ataque IRBM, arma balística de alcance intermediário capaz de transportar ogivas nucleares, e lança outro ataque maciço de mísseis no setor de energia da Ucrânia. E aqui, voltando a Kellogg, quando questionado sobre o recente ataque IRBM, o general acertadamente o enquadrou como um jogo psicológico no qual não se deve ceder. Em contraste, no caso da permissão para usar armas de longo alcance em solo russo, Kellogg expressou a esperança de que essa decisão tivesse sido consultada com Michael Waltz e Donald Trump, mas ele, à época, não sabia se isso havia ocorrido. Já Waltz diz explicitamente que realmente existe unidade administrativa entre os dois gabinetes. Os principais conselheiros de segurança nacional do presidente eleito e do atual presidente estão trabalhando de mãos dadas, como uma frente unida contra os adversários dos Estados Unidos durante a transição, disse o conselheiro de Trump, Mike Waltz, no domingo. Ou seja, Trump concordou não oficialmente em aumentar a ajuda à Ucrânia e colocar mais pressão sobre a Rússia. Isso também é indicado pelo silêncio de Trump, que costuma aproveitar a oportunidade para criticar seus oponentes políticos. Kellogg admite abertamente que tal movimento dá a Trump mais influência sobre a Rússia, implicitamente antes das negociações. Em uma entrevista em julho, Kellogg assustou os russos dizendo: "Ainda temos muitas coisas em nossos armazéns, inclusive na Alemanha, das quais podemos nos livrar. A Ucrânia recebeu 31 tanques Abrams, nós temos centenas deles. Temos centenas de veículos blindados de transporte de pessoal M113, aeronave A-10 e poderíamos dar tudo isso à Ucrânia." Então Trump, Kellogg e companhia estão desferindo golpes cada vez mais duros no Kremlin, preparando o terreno para negociações a partir de uma posição de força. Com poucas ferramentas de escalada próprias, a Rússia recorre regularmente à única que ainda funciona contra o Ocidente, a chantagem nuclear. Em 21 de novembro, a Rússia atacou a Ucrânia com um míssil que, a princípio, se pensou ser um ICBM, ou míssil balístico intercontinental. O alvo era a cidade de Dnieper e uma fábrica que produz sistemas de propulsão de foguetes e similares. Dnieper, anteriormente conhecida como Dnipropetrovsk, foi o centro da produção soviética de mísseis balísticos durante a Guerra Fria e era chamada de Cidade dos Foguetes. O ataque foi uma resposta aos primeiros lançamentos dos ATACMS dos ucranianos em território russo em 19 de novembro. A filmagem mostra que os mísseis continham 6 submunições, que continham mais 6, perfazendo um total de 36. É possível que essas submunições não contivessem explosivos e que a explosão fosse devido à energia cinética pura. A energia fornecida por projéteis viajando a Mach 10, ou seja, 12.000 km/h, teria sido muito alta. Com o tempo, ficou claro que o Oreshnik, como os russos chamavam a arma, não era um ICBM, mas um IRBM, ou míssil balístico de alcance intermediário. Após o ataque às instalações de armas, Putin avisou que o próximo alvo do Oreshnik poderiam ser centros de decisão em Kiev. Falando na cúpula da Organização do Tratado de Segurança Coletivo, CSTO, em Astana, Putin disse que o comando militar russo estava selecionando alvos para atingir. Putin prosseguiu dizendo que o ataque foi comparável a um ataque nuclear e que, uma vez que os mísseis de longo alcance foram disponibilizados para a Ucrânia, o conflito tornou-se global. Nos dias que se seguiram, a Rússia também intensificou o bombardeio da infraestrutura de energia da Ucrânia, lançando 200 ataques aéreos de vários tipos. O ataque Oreshnik e as ameaças subsequentes são um ensaio de uma ameaça nuclear sem o uso direto dessas armas.
Este é um desenvolvimento significativo, já que a aprovação anterior para Kiev atacar o interior da Rússia estabelece um precedente muito perigoso para Moscou. O usuário Daniel B. no portal Toshny publicou uma análise das consequências de dar aos ucranianos a capacidade de atacar alvos no interior da Rússia. Neste mapa, podemos ver o alcance dos mísseis ATACMS, cerca de 300 km, e dos mísseis Scalp Storm Shadow. No caso dos mísseis europeus, há alguma incerteza sobre suas especificações. O modelo de exportação tem um alcance de cerca de 250 km, mas os ucranianos provavelmente os obtiveram de estoques britânicos e franceses. Estes têm um alcance de 560 km, a menos que tenham sido modificados. Teoricamente, o alcance de 700 km do Taurus alemão também poderia aparecer no mapa, mas os alemães ainda não fornecem esta arma aos ucranianos. Os ucranianos já eram capazes de atingir todos os alvos dentro desse alcance com drones, incluindo o Lyuty, que tem um alcance declarado de 1000 km, embora se suspeite que ele possa voar ainda mais longe, como mostram os ataques a Murmansk. Mas o que importa é que ATACMS e Storm Shadows possuem sistemas de orientação avançados que garantem alta precisão, frequentemente menos de 10 metros. Além disso, a força cinética do impacto fornece uma penetração muito maior no alvo. Isso torna o Lyuty adequado para atacar alvos desprotegidos, como refinarias, mas não centros de comando e depósitos fortificados. Portanto, como lemos na análise de Toshny, armas de ataque de longo alcance fornecem mais do que apenas valor tático no campo de batalha. Elas permitem efeitos estratégicos que se estendem além de combates individuais, alcançando alvos críticos atrás das linhas inimigas. É identificada uma série de alvos potenciais para as armas ocidentais. Dentro do alcance do ATACMS estão, por exemplo, os arsenais de armas 19 e 67. Hubs ferroviários também seriam alvos valiosos, assim como bases aéreas, por exemplo, Chaikovka e Voronezh-Malchevo. Já o alcance do Storm Shadow Scalp permite atingir ainda mais fundo, em alvos ao redor de Voronezh, Saratov ou Kazan. Notavelmente, o 68º Arsenal Grau, localizado no sudoeste da Rússia, destaca-se como um dos maiores e mais modernizados depósitos de munição, com 31 contramedidas eletrônicas novas, juntamente com outras 5 da era soviética, diz o relatório. Se a Alemanha decidisse entregar os Taurus, de repente, a área ao redor do Mar Cáspio e Ekaterimburg, ou mesmo Moscou, estaria ao alcance dessas armas. O argumento para fornecer à Ucrânia armas de ataque de longo alcance como ATACMS, Storm Shadow ou Scalp e potencialmente o Taurus não é meramente de importância tática, mas estratégica, combatendo múltiplas dimensões do conflito. Essas armas permitem que a Ucrânia compense suas desvantagens numéricas, visando infraestruturas crítica, logística e de comando nas profundezas do território russo. Ao interromper as linhas de suprimento, degradar a liderança inimiga e as capacidades de comando, e ao impedir operações militares longe do fronte, elas podem remodelar a dinâmica do campo de batalha a favor da Ucrânia. Lê-se no resumo do relatório. Sabe-se que, logo após receber a permissão, os ucranianos atacaram o aeroporto de Kalino com ATACMS, entre outras instalações. Esta filmagem mostra o momento do ataque. No entanto, após essa concessão, os americanos esperam mais uma concessão dos ucranianos. Eles estão pressionando pela redução da idade de alistamento para 18 anos. Hoje está em 25. Isso significaria mais de 1 milhão de novos recrutas em potencial, mas teria um preço alto, colocar o futuro da nação em risco. A questão é, se Trump quer encerrar a guerra imediatamente, por que ele deveria se preocupar em reduzir a idade de alistamento? A resposta mais lógica é, porque ele quer espremer os russos o máximo possível para que eles não tenham escolha a não ser aceitar os termos de Washington. Algo que certamente não escapou à atenção dos Estados Unidos é o estado da economia russa. Aqueles que banalizam a questão da economia russa
tendem a retratá-la como uma espécie de monólito que resistiu à pressão das sanções e até tornou o Estado e sua economia mais fortes do que eram. Líderes de alguns países, como Viktor Orbán, também compraram essas narrativas. Enquanto isso, a economia russa agora é um motor que pode explodir a qualquer momento. E esta é uma informação diretamente da fonte, vinda da chefe do Banco Central da Rússia, Elvira Nabiullina. Quase todos os recursos disponíveis na economia russa já estão em uso, disse Elvira Nabiullina, chefe do Banco Central, falando na Duma estatal. Quando a economia atinge os limites de sua capacidade de produção, mas a demanda continua sendo estimulada, ocorre a estagflação, disse Nabiullina. Em outras palavras, recessão e inflação ao mesmo tempo. A difícil situação da economia russa ficou evidente em 27 de novembro, quando assistimos a uma alta na taxa de câmbio do rublo, que atingiu o pico de 114 rublos por dólar americano. O rublo se desvalorizou 25% desde o início de agosto. Como resultado, o Banco da Rússia suspendeu todas as compras de moeda estrangeira até que o rublo retorne ao seu nível normal. Hoje, o rublo está em seu nível mais alto desde o choque da invasão russa da Ucrânia. O portal RBK nos lembra que o Banco Central pode ativar uma ferramenta para mitigar processos econômicos negativos, aumentar as taxas de juros. Hoje está em 21%. Quão alto deve ir? De acordo com analistas da RBK, 30%, 40% ou mais. Mas é improvável que a economia seja capaz de suportar tal nível de taxa de juros. Os problemas não param por aí. A inflação oficial é de 8%, mas a não oficial é de cerca de 20%. Daí a taxa de juros de 21%. Há escassez de mão de obra, com 73% das empresas relatando falta de pessoal. Então, o que o Kremlin faz? Anuncia um aumento de 25% nos gastos militares até 2025, o que é mais um ato de escalada, desta vez de Moscou. Outro sinal de como a Federação Russa é um estado militarista hoje. Enquanto isso, parece que os europeus estão cada vez mais a par dos planos de Washington e seu papel em forçar a Rússia a negociar, ou soluções pós-cessar-fogo está sendo discutido. Nesse contexto, o Le Monde da França voltou a considerar o envio de tropas europeias para a Ucrânia. E isso se encaixa com as declarações do governo Trump sobre garantir um congelamento da linha de frente com tropas europeias. Segundo a revista, essa questão foi discutida recentemente no eixo Paris-Londres. E isso também coincide com os anúncios de Trump de que forçará os europeus a assumir a responsabilidade pela segurança na Ucrânia após o cessar-fogo. Então, como podemos entender tudo isso? A variável X, Donald Trump e sua equipe, trazem grande incerteza e imprevisibilidade. Porém, está cada vez mais certo que, surpresa, ele quer mandar em todo mundo. A nomeação de Kellogg mostra que Trump quer resolver a guerra em termos estritamente definidos, dos quais o Kremlin pode não gostar. O resultado é a escalada, mesmo antes de Trump assumir. Embora os recursos de escalada da Ucrânia sejam muito menores do que os da Rússia, os Estados Unidos ainda têm ferramentas que podem usar: armas, treinamento, fechamento de lacunas nas sanções, pressão sobre os aliados de Moscou e assim por diante. Para Moscou, além de enviar seu próprio povo para o abate e implorar por armas a Pyongyang, a única ferramenta que resta é a chantagem nuclear. Uma intensificação da narrativa nuclear é, portanto, muito provável. E talvez novas tentativas de ataque com Oreshnik, incluindo talvez em Kiev. Se o governo Zelensky acredita no plano de paz por meio da escalada de Trump, se realmente acontecer, ele poderia teoricamente apoiá-lo, reduzindo a idade do alistamento para blefar nos meses finais antes das negociações. Mas ele teria que ter mais fé em um governo republicano do que no de Biden, sob o qual não queria fazer tal sacrifício. Então, 2025 será o ano em que a guerra terminará? Na opinião do dono do canal, sim, mas ele colocaria a probabilidade de tal cenário em 51%. Por outro lado, os 49%, há crescentes sinais de que a construção de um plano de paz
será um processo ainda mais violento do que o que vimos nos últimos meses. No decorrer dessa construção, pode acontecer que a. Os russos relutarão em aceitar os termos oferecidos por Washington devido a uma série de fatores, principalmente internos, e sua atual vantagem na linha de frente. Ou b. Os americanos perceberão que podem alcançar resultados muito melhores com uma pressão ainda mais forte e esperando mais alguns meses do que pressionando pelo fim da guerra imediatamente. Quanto ao ponto A, os russos já estão sinalizando que rejeitarão as propostas iniciais dos americanos. O magnata russo Konstantin Malofeyev, próximo ao Kremlin, disse isso ao Financial Times, @ Kellogg vem a Moscou com seu plano, nós o pegamos e depois dizemos a ele para se ferrar, porque não gostamos de nada disso. Essa seria toda a negociação. Para que as negociações sejam construtivas, precisamos falar não sobre o futuro da Ucrânia, mas sobre o futuro da Europa e do mundo, fecha aspas. E se isso não acontecer? Você adivinhou, uso de armas nucleares. Queremos paz duradoura, algum tipo de acordo geral sobre a ordem global, conclui o oligarca russo. Com tais perdas auto-infligidas e um estado em decomposição, a Rússia não está interessada em algumas regiões da Ucrânia. Eles apostaram tudo e estão jogando por todas as apostas. As exigências russas podem empurrar os americanos para o cenário B, ou seja, mais pressão e esperar o Kremlin, o que pode ser mais benéfico do que a paz imediata a qualquer preço. E quando dizemos mais benéfico, é do ponto de vista americano na luta contra o eixo dos quatro: Rússia, Irã, Coreia do Norte e, sobretudo, a China. Não há dúvida de que a Rússia é um nó fundamental para os quatro, conectando-os, não apenas geograficamente. Esta tese foi apresentada em nosso resumo geopolítico há um ano. Aqui, no entanto, voltamos à questão de até que ponto o novo governo Trump pode temer um colapso completo da Rússia e tentar impedi-lo profilaticamente às custas da Ucrânia. Esse era um princípio orientador da política Biden-Sullivan. Claro, expulsar a Rússia da Ucrânia não significa necessariamente que a primeira entrará em colapso, mas as chances de que isso aconteça seriam maiores do que eram durante o motim de Prigozhin. Embora a Ucrânia seja a parte mais desfavorecida nesta guerra, parece uma folha ao vento, que voará para onde o vento soprar. Será um vento forte e quente do oeste, empurrando-a para o leste, ou uma corrente fria do leste? Provavelmente descobriremos em 2025.